Para esconder que desenha o estranho, Lee Kyung mente. Justo quando espia o webtoon alheio, o desenho se torna uma mentira que o deixa mudo. Passa o tempo e aquele desenho se torna um copo quebrado que corta sua realidade quando o loiro o abraça E assim começa esboço. Se Lee Kyung já não consegue apagar o loiro de sua mente, vocês deixem uma linha firme com seu Leica. Inscreva-se e comente se esse encontro é o início de algo bonito ou o copo quebrado que vai cortá-los. Vamos lá! Nosso protagonista está preso em uma reunião da faculdade que é um tédio absoluto. Gente barulhenta, conversas vazias e ele se sentindo muito fora de lugar. Só foi por compromisso com uma amiga, mas agora está suplicando que alguém apareça e o salve desse ambiente que o esgota completamente. Enquanto tudo isso barulho e o cheiro de álcool já o deixam tonto, seu celular toca e ele aproveita a oportunidade para inventar uma desculpa perfeita e escapar da mesa. Justo quando sai para buscar ar, colide de frente com um tipo que tem uma presença totalmente diferente e o deixa desorientado. É apenas um encontro de olhares e uma desculpa, mas para ele, finalmente apareceu o herói que o vai tirar da monotonia. Já lá fora, sua amiga lhe pede por telefone um conselho para uma história sobre se beijar alguém ou simplesmente se afastar, e ele, percebendo que o estranho está ouvindo enquanto fuma, soltou que o beijaria ali mesmo sem hesitar. Only he cuts the phone, stares, mesmerized by the stranger's appearance, and suddenly gets an overwhelming urge to draw him right there. The guy catches him staring and confronts him head-on. But the protagonist panics and leaves so badly that the situation becomes extremely awkward. To break the ice, the blonde gives him a smile that disarms him and confirms they're from the same university. They start gossiping about Wei Young, and the stranger can't help but chuckle when he learns she's so mysterious with their boyfriends. Quebrando toda a atenção anterior. Por pura curiosidade, o garoto espiou o celular alheio e se surpreende ao ver que o cara estava lendo webtoons. Foi pego em flagrante e quase morreu de vergonha por metido. Mas o ambiente muda de repente quando o estranho pergunta sobre o que tratava a ligação, deixando-o mudo, pois ele sabe perfeitamente que ele era o centro da conversa. Lee Kyung nega ter namorada e revela que vem de uma escola de arte, algo que deixa completamente o loiro perplexo. O ambiente muda de repente quando o estranho começa a olhá-lo com uma fascinação nova, fazendo com que o garoto quase tenha o coração saindo do peito pela tensão. Passa todo o inverno e pulamos diretamente para o verão, onde vemos Lee Kyung desenhando tranquilamente em um parque até que decide procurar outro lugar. Paz dura pouco, pois um par de supostos estudantes o emboscam com uma pesquisa suspeita e muitos elogios para conseguir o número do telefone. Lee Kyung percebe que é uma fraude e entra em pânico ao não saber como escapar da pressão desses caras. Mas justo quando se sente cercado, o loiro do bar aparece do nada e o abraça pelas costas, salvando-o da situação com um timing de nível divino. Loiro improvisa um nome falso, Lee Ju-bin, para confundir os estelionatários e sair dali rápido. Os caras não entendem nada e acabam fugindo diante da atitude tão descolada do garoto, que domina a situação como um profissional. Já a salvo, Lee Kyung caminha totalmente atordoado, processando o contato físico. O resgataram novamente, mas agora tem uma dúvida existencial. Quem diabos é esse tal de Jo-bin que o outro mencionou com tanta naturalidade? Naquela noite, o garoto entra em um loop mental comparando o estranho frio que conheceu em março com esta versão heróica de julho. Não importa quanto tempo passe, o cara tem um magnetismo que não o deixa dormir e o obriga a pensar demais em cada detalhe. Até revive o momento em que o loiro sorri ao dizer aquele nome misterioso, se perguntando se será um ex ou alguém especial. Entre memórias e conversas com Wei Young, percebe que não tem ideia de quem é o verdadeiro ele, e essa curiosidade já se tornou uma obsessão. Mas atenção, porque a vibe muda de repente com uma metáfora bem sombria sobre jogar um copo no chão sabendo que ele vai se quebrar. Parece que está vindo uma virada pesada, porque quando você brinca em quebrar as coisas propositalmente, arrependimento corta mais que o próprio vidro. Lee Kyung termina sozinho em sua cama, processando que o loiro desapareceu assim que o resgate terminou, sem lhe dar tempo para nada. Se sente frustrado porque acha que foi tratado como alguém que nem sequer valeu a pena uma despedida decente. Mas a memória o favorece enquanto caminha pelo campus. E finalmente tem seu momento de eureka. Lembra-se de que já se haviam cruzado do lado de fora de um restaurante no ano anterior, só que, naquela época, Lee Kyung parecia muito mais descuidado e, segundo ele, bastante tolo. Vê dele longe sofrendo mais uma vez com alguns promotores insistentes e se indigna com o pouco que sabe se defender.
Não suporta ver que fica ali parado ouvindo qualquer um em vez de simplesmente ignorá-los e seguir em frente. No final decide intervir novamente, e o ataca com um abraço surpresa que deixa Lee Kyung completamente desorientado. No calor do verão e com o aroma do outro, o protagonista entra em curto-circuito. Enquanto o loiro começa a sentir que esse garoto é muito mais interessante do que parece. Lee Kyung está tão absorto processando o que aconteceu que sua amiga Arin precisa acordá-lo com um estalo. O garoto está em seu próprio mundo e não consegue disfarçar nem um pouco que o encontro anterior o deixou completamente abalado. Acontece que ela é autora de webtoons e pede ajuda para uma cena romântica, o que é o pior momento do mundo para alguém com a cabeça a mil. Lee Kyung tenta culpar a falta de sono, mas é óbvio que a situação está ultrapassando-o. A conversa fica tensa quando Arin pergunta se ele não imagina coisas com essas cenas, atingindo exatamente seu ponto fraco. Ele tenta fingir indiferença, enquanto por dentro está entrando em pânico total com o que realmente está pensando. Tudo se esclarece com um flashback do dia anterior, onde teve um sonho muito intenso com o loiro misterioso beijando e se despindo. Verdadeiro problema é que Lee Kyung admite que gostou demais daquele momento e agora a vergonha não o deixa viver em paz. Sonho aumenta de intensidade até que a realidade o atinge de frente com o barulho da máquina de lavar e os olhos de Arin em cima. Lee Kyung tenta fingir que é burro. Está tão vermelho que sua mentira não convence ninguém. Por dentro, sente-se um pervertido completo por se deliciar tanto com algo que não aconteceu. Essa não foi a última vez que aconteceu. Agora, o loiro misterioso o persegue nos sonhos todas as noites e o deixa à beira do colapso físico. Sentir-se assim por alguém que mal conhece está matando-o de culpa, mas uma mensagem de trabalho de um tal Lee Sanga chega justo a tempo para distraí-lo. Para tentar organizar sua vida e parar de ficar estagnado, se candidatou como modelo em um estúdio profissional e hoje é seu primeiro dia. É evidente que ele precisa dessa mudança, pois, embora esteja morrendo de medo, decide que fará o máximo para provar que pode ser alguém produtivo. Chega a um edifício enorme que parece uma corporação de elite e os nervos quase o fazem virar para trás naquele mesmo momento. No final, se força. Entra no estúdio morrendo de vergonha e ela o recebe com muita energia e o introduz diretamente na que será sua nova realidade laboral. Lee Kyung tenta manter a compostura no estúdio até que um garoto acorda no sofá reclamando calor. A calma vai por água abaixo quando o cara se levanta e Lee Kyung percebe que é o loiro de seus sonhos eróticos. Estranho o cumprimenta com um sorriso super relaxado, confirmado que o destino está se zombando dele no seu primeiro dia. Já não é uma coincidência. Agora estão presos no mesmo ambiente de trabalho e não há onde se esconder. Entre cafés, o garoto conta a anedota de como resgatou Lee Kyung no parque, marcando o território diante da fotógrafa. Lee Kyung está em modo pânico absoluto, mas o pior é que vê-lo com óculos parece demasiado sexy para o seu próprio bem. A tensão aumenta quando percebe a confiança entre o ruivo e a chefe, fazendo duvidar do que há entre eles. Sente-se um intruso enquanto os observa brincar, lutando para não parecer um estranho diante de sua obsessão. Ao começar a sessão de fotos, a câmera confirma que o cara é um modelo nato que nem precisa de retoques nem maquiagem. Lee Kyung fica paralisado olhando para o monitor, aceitando que trabalhar com alguém assim será um desafio total para seus nervos. Joo Bin foge do provador com uma atitude suspeita enquanto Lee Kyung, morrendo de curiosidade, se aproxima para ver como saíram suas fotos. O garoto não pode acreditar na boa aparência que tem na tela, aceitando que Sanga realmente sabe o que faz com a câmera. Enquanto isso, Joo Bin está trancado sozinho e encharcado de suor, se sentindo culpado por algo que está escondendo de sua chefe. Sanga ignora a drama e parabeniza o novato por uma estreia incrível, prometendo que, se seguir suas instruções, vai longe. A calma se rompe quando Joo Bin reaparece com algumas revistas de referência e solta uma proposta que deixa o ambiente em suspenso. Sem rodeios, pede a Sanga que mude os modelos e que entregue Lee Kyung, provocando que a chefe exploda de raiva diante de tamanha loucura. Joo Bin admite que levou uma repreensão histórica, mas assegura ao novato que a chefe só fica tão intensa assim quando se trata dele. Lee Kyung não se assusta e isso desconcerta o modelo, que agora o alerta dizendo que, se aceitar, sua vida vai ficar muito ocupada dali em diante. Um flashback revela que a fotógrafa quase o matou por tentar roubá-lo, embora no final acabaram um acordo para dividir o tempo do garoto como se fosse um troféu. Voltando ao presente, Lee Kyung arrisca e confirma que quer trabalhar com ele, sentindo que cada palavra soa cada vez mais como uma confissão que uma simples resposta de trabalho. Lee Kyung solta que queria ver o trabalho de Joo Bin e o ambiente se carrega de uma tensão romântica pesadíssima.
O modelo não se faz difícil e lhe entrega seu celular sem senha para trocar em números. Algo que para Lee Kyung se sente como se o destino estivesse jogando a seu favor. Apenas em casa, o garoto desaba de emoção, processando que agora tem acesso direto a ele. Joga-se na cama como todo um fã apaixonado, porque não consegue acreditar na rapidez com que sua relação subiu de um simples encontro a estarem conectados por mensagens. De repente, ele entende que Jo-bin usou seu nome real desde que o salvou no parque. E esse gesto de honestidade o deixa completamente acabado. Coração disparado a 1000 por hora, Lee Kyung percebe que isso já não é apenas trabalho e que está completamente apaixonado. Que final tão quente, me deixou com o pulso a 1000. Se o modelo entregou seu celular sem senha para que lhe passem o número, vocês não coloquem senha neste botão de like e deem sem medo. Inscreva-se para não perder nenhum lançamento e comente qual manhwa querem que eu narre depois. Até logo! Chapter X Merdore XB Shibejeri. Nesta segunda parte, o insônia de Lee Kyung aumenta após aquela rejeição tão fria. Sentir sua mão próxima deixou um sussurro em sua pele que não o deixa respirar. Acontece que Jo-bin o usa para substituir um morto, e esse parecido é a única coisa que o mantém no estúdio. E assim começa Esboço Parte 2. Enquanto Jo-bin tenta traçar um fantasma sobre a pele de Lee Kyung, vocês não fiquem apenas como uma linha borrada, definam este vídeo com um gostei. Inscreva-se e comente se isso é arte ou pura obsessão. Vamos lá! Lee Kyung começa o dia totalmente no céu, tão distraído pelas mensagens de Jo-bin que até deixa cair a escova de dentes de tanta surpresa. Quando finalmente se encontram, os nervos o traem e fica tão vermelho no carro que Jo-bin acha que ele está mal. Embora o verdadeiro problema seja que ele não consegue lidar com a proximidade. Chegam a um estúdio particular e a atmosfera parece muito mais íntima. Enquanto Jo-bin se desculpa pelo desarrumado, Lee Kyung fixa os olhos em uma foto antiga que parece esconder algo importante sobre o passado do modelo. Mas a confiança tem limites. Assim que Lee Kyung tenta tocar o quadro, Jo-bin o freia de repente com uma pegada firme que muda completamente a atmosfera da sala. Jo-bin tenta disfarçar sua reação mandando-o descansar no sofá, mas aquele contato físico deixa Lee Kyung completamente desorientado enquanto tentam retomar uma conversa casual com café no meio. Jo-bin tenta suavizar o momento perguntando sobre o trabalho anterior, mas acaba soltando um elogio tão direto que deixa Lee Kyung totalmente em curto-circuito. A conversa se torna profunda quando Jo-bin confessa que sua arte nasce de seu pior caos mental e que planeja usar Lee Kyung para projetar toda aquela honestidade que o machuca. Apesar de a proposta soar super densa, Lee Kyung decide aceitar o desafio para provar que pode ser o modelo que Jo-bin precisa. O garoto tenta quebrar o gelo perguntando sobre o homem da foto, mas Jo-bin ergue imediatamente uma barreira emocional e o descarta com um seco, só é um amigo. Com aquela parede invisível dividindo-os, a Lee Kyung só lhe resta estudar até tarde, tentando entender conceitos tão distintos dos seus chefes. Percebendo que ainda está a anos-luz de compreender o seu mundo. Lee Kyung está queimando a cabeça comparando-se com o talento natural do seu chefe. O que começou como um trabalho simples agora se tornou uma obsessão, quer ser o modelo perfeito que Jo-bin espera. Entre dúvidas sobre o passado de seu mentor, recebe uma mensagem com a chave de seu departamento para que o espere lá dentro. O nível de confiança sobe rápido e o deixa completamente desorientado. Entra no estúdio e nota que a foto do amigo já não está mais lá. Jo-bin o esconde para marcar território sobre seus segredos. De repente, Jo-bin o pega em flagrante e começa a brincar com seus nervos se aproximando demais. Lee Kyung desaba de vergonha e suplica que pare de se zombar de sua reação enquanto a tensão se torna insuportável. Depois de tanta tensão, Jo-bin tenta reduzir a intensidade dando permissão para que ele fale com confiança, mas o muito estranho decide que ele vai continuar usando honoríficos por conveniência do outro. É um movimento contraditório que deixa Lee Kyung ainda mais desorientado e o coração disparado. Lee Kyung percebe que o ambiente no estúdio mudou porque Jo-bin limpou tudo e chegou suspeitosamente cedo. Já não é apenas uma sessão de fotos, parece que o modelo está preparando o terreno para algo mais pessoal. O momento cringe chega quando Lee Kyung o encontra lendo um webtoon e Jo-bin fica extremamente defensivo, quase como se o tivessem pegado vendo algo proibido. Fato é que o cara é um fã intensivo de uma história super dramática e se emociona quase infantilmente ao saber que o autor é amigo de Lee Kyung. Jo-bin entra em modo total de fangiro e chega a propor um jantar com o autor, invadindo o espaço de Lee Kyung enquanto se desfazem elogios à trama. Lee Kyung o freia na hora, porque sabe que, se esses dois mundos se cruzarem, sua vida profissional e seus segredos vão por água abaixo.
A atmosfera muda de repente quando Zhou Bin confessa que adora histórias de conflitos internos e crueldade emocional porque se sente identificado. Vendo a oportunidade, Lee Kyung pergunta diretamente se ele também passou por algo tão sombrio, apontando diretamente para o mistério do seu passado. Zhou Bin chega ao seu limite e admite que aproximar-se de Lee Kyung foi um movimento puramente egoísta. Se sente péssimo porque sabe que está usando-o como um escudo simples para não afundar na própria solidão. Aqui se confirma o que suspeitávamos: Zhou Bin teve um primeiro amor que terminou em tragédia e Lee Kyung é a viva imagem dessa pessoa. O garoto não é um novo interesse romântico, é um fantasma do passado que Zhou Bin não consegue soltar. Com seu aniversário e um aniversário sombrio à vista, Zhou Bin decide se afastar antes de acabar de quebrar o novato. Não quer continuar usando como um remendo emocional, então se isola em sua própria desesperança. Zhou Bin cancela a sessão de fotos e desaparece do mapa, deixando Lee Kyung se sentindo como um idiota por ter perguntado demais. O garoto percebe que exagerou sua importância na vida do modelo. Essa rejeição só faz com que queira descobrir a verdade a todo custo. Lee Kyung não consegue dormir, está preso nesse círculo vicioso de sentir saudade daquele que o rejeitou e se sentir tolo por estar tão apegado. Sua obsessão é tão evidente que, durante a sessão de fotos, a chefe Sangha lê sua mente e pergunta diretamente se ele está assim por causa de Zhou Bin, deixando completamente exposto. Sangha percebe que o garoto está no limite do colapso e, embora quase revele toda a verdade, decide friar para não abalá-lo ainda mais. No final, ela lhe dá uma missão clara. Não importa o que aconteça, você precisa ficar ao lado de Zhou Bin e não deixá-lo sozinho. Esse pedido devolve a alma ao corpo do novato, que agora encara a segunda-feira com os nervos à flor da pele. Está tão desesperado para se aproximar que começa a planejar um encontro no cinema ou um jantar, mas quando percebe que isso soa exatamente como um encontro, entra em um curto-circuito emocional total. Lee Kyung entra em curto-circuito total ao perceber que seus planos parecem uma reunião e está tão distraído processando seus sentimentos que acaba queimando-se com água fervente. Que começou como curiosidade tornou-se uma obsessão com a aparência de seu mentor. Agora está convencido de que esse namoramento é, literalmente, uma doença. Na segunda-feira começa com o pé esquerdo quando chega meia hora antes ao escritório sem nenhum plano, só para que Zhou Bin o encontre fazendo papel de palhaço na porta. Enquanto seu mentor tenta manter uma vibe profissional e fingir que nada aconteceu aqui, os nervos de Lee Kyung estão prestes a explodir no meio do corredor. Cansado dos mal-entendidos, o novato finalmente reúne coragem e solta a bomba de uma vez. Hoje não quer trabalhar, só quer ficar com ele. A confissão de Lee Kyung soa estranha e Zhou Bin não demora a notar. Mas, felizmente, ele a leva com humor. Em vez de mandá-lo estudar, o mentor aceita a proposta de faltar ao trabalho. Pergunta o que ele quer fazer agora que tem sua atenção. Como não tinha um plano real, o novato improvisa e pede para ver suas fotos pessoais, para que ele conte a história por trás de cada uma. Zhou Bin se sente um pouco exposto pela intensidade do pedido, mas acaba cedendo diante do olhar de cachorrinho do seu aluno. A situação escala de 0 a 100 quando Zhou Bin diz que precisam passar pela sua casa, que, por acaso, fica no andar de cima. Ali Kyung tem seu Windows reiniciado. Isso passou de uma saída casual a estar na porta do apartamento do seu crush em 5 segundos. Dentro de casa, garoto tenta convencer-se de que isso é apenas uma visita profissional para não desabar de nervoso. Enquanto Zhou Bin procura algo para beber, Lee Kyung fica sozinho no sofá, lutando contra sua própria imaginação e tentando agir normalmente. Zhou Bin puxa seu álbum pessoal e se senta tão perto que Lee Kyung quase tem um ataque cardíaco de nervoso. O que para o mentor é um momento de nostalgia sobre fotos de 2 anos atrás, para o novato é uma prova de fogo para não ficar boquiaberto com seu sorriso. A paz acaba quando Zhou Bin tenta esconder uma foto específica com um tapa, mas Lee Kyung já não está para brincadeiras e freia sua mão de repente. Cansou de ser o único que não entende a situação e o encara, prefere que ele diga que não pode contar nada antes de continuar sendo invasivo com ele. Num salto para a intimidade de sua casa, vemos um Zhou Bin solitário tomando vinho e confirmando que seu plano é selar o coração para que ninguém tenha pena dele. Está decidido a terminar com esse vínculo que o machuca, jurando que o segredo do seu passado e a razão pela qual ele não esquece aquela pessoa vai morrer com ele. Zhou Bin pensava que sua vontade era de aço, mas ter Lee Kyung em cima e totalmente fora de si muda tudo. O garoto está tão obsessionado que nem pensa mais nas consequências. Sua mente se turva e ele só quer fichar a distância de uma vez por todas.
A situação fica tensa quando Lee Kyung o confronta por ser o único que vive nas sombras enquanto os outros já conhecem seu segredo. Jo Bin sente que o garoto é demasiado frágil para a verdade e tenta afastá-lo, mas o ambiente já está demasiado carregado para recuar de forma civilizada. Para impedir que Lee Kyung continue revirando o seu passado, Jo Bin toma a saída rápida e o cala com um beijo que o deixa completamente desorientado. É um movimento desesperado, mas eficaz para conter perguntas incômodas e mudar o foco da discussão para o instinto puro. O contato se torna tão intenso que Jo Bin quase perde o controle, mas consegue reagir justo antes de cruzar a linha de não retorno. Ele o freia abruptamente chamando-o pelo nome completo, lembrando-lhe que Lee Kyung está apaixonado por uma fachada e que nem sequer sabe a quem está beijando realmente. Lee Kyung se rende por medo ou rejeição e jurou não perguntar mais sobre o passado, encerrando o drama do beijo com uma submissão total. Jo Bin aproveita para escapar para a cozinha em busca de água, tentando recuperar o fôlego. Mas o silêncio que resta é daqueles que dizem absolutamente tudo. Enquanto um tenta fingir insanidade oferecendo bebidas, o outro entra em uma espiral mental no sofá, processando que o beijo o encantou. É aquele momento desconfortável em que você sabe que cruzou uma linha e já não pode olhar para outra pessoa da mesma forma. Dias depois, Lee Kyung está estagnado diante do monitor, com a motivação no chão e preso na nostalgia de quando as coisas eram mais simples. Justo quando está afundando em seu próprio drama, Jo Bin aparece para verificar seu progresso e o arranca de sua bolha com um único tapa de realidade. Espaço pessoal desaparece quando Jo Bin se inclina sobre ele para revisar seu site e o cheiro de seu perfume termina de desmontar Lee Kyung. Cara tenta disfarçar profissionalismo enquanto revisam fotos publicitárias, mas tê-lo tão perto deixa sofrendo e desfrutando ao mesmo tempo. A tensão é insuportável e Jo Bin, cansado do jogo, puxa a cadeira de Lee Kyung para romper o espaço pessoal de uma vez por todas. O garoto entra em pânico com a proximidade, mas a chama já está acesa e não há como apagá-la. Lee Kyung tem uma guerra mental entre seu lado profissional e o desejo de beijá-lo enquanto Jo Bin o desafia a se animar. Ele sabe que, se der mais um passo, não haverá volta, mas a tentação acaba vencendo a lógica. No final, Lee Kyung se lança e lhe dá um beijo com uma técnica que deixa Jo Bin completamente desorientado. O modelo não pode acreditar que o garoto seja tão bom e até se sente enganado, pois Lee Kyung sempre fingiu ser um inocente absoluto. Quando se separam, Jo Bin solta uma pergunta totalmente fora de lugar sobre se ele beija mal, quebrando todo o clima. Lee Kyung não entende nada, porque quem deveria estar preocupado com seu desempenho é ele. Mas a insegurança de Jo Bin muda completamente a vibe da conversa. Lee Kyung esclarece que sua experiência amorosa é quase nula e que parou apenas por medo de estar fazendo tudo errado, recuperando na mesma hora sua imagem de garoto inocente diante de um Woo Bin que já se sentia enganado. O modelo baixa a guarda e confessa que seu próprio histórico o tornou desconfiado, admitindo que prefere relacionamentos longos, mas que agora está só e na defensiva. Jo Bin explica que precisa que sejam diretos com ele, porque, se houver dúvidas, prefere ignorar tudo a correr riscos. Lee Kyung capta a mensagem, deixa de dar voltas e solta a bomba definitiva perguntando se ele já percebeu que gosta dele. Destruindo qualquer barreira que o modelo tentasse manter. Chapter XBNG. Aquele beijo nos deixou todos recalculando. Se o garoto finalmente soltou a bomba e parou de fingir insanidade, apertem aquele botão de like. Inscreva-se para não perder o próximo capítulo e comente qual outro manhwa quer que eu narre agora mesmo. Até logo!